Isso. Ok. Joia. Já fez o teste para compartilhar? Já, Jennifer? Eu posso colocar já para compartilhar aqui, só. Quer fazer? É melhor fazer o teste já prévio. Uhum. Aí, pronto. Acho que todos conseguem ver. Sim, direitinho. Perfeito. Não pensou que o mais tá querendo. Doutora, eu fiz uma pequena introdução antes de começar a falar sobre a fonoaudiologia hospitalar, um pouco antes da Jennifer começar. Aí a senhora que vai apresentar a gente. Desculpa, estava com o microfone fechado. Na verdade, Harumi, gente, eu vou só dar as boas-vindas, né? Falar da participação do Departamento de Fono, da AMIB, e aí eu apresento já você, e a partir daí você conduz. Aí você pode fazer a introdução do departamento sobre a fono hospitalar, e aí você apresenta a Jennifer. Combinado. Tá bom? Joia. Não vou pra lá. Não. Vamos lá ligar aquele microfone comigo? Aquele. Se você quiser, Jennifer, tirar a apresentação para aparecer mais vocês no começo, era só mesmo para testar. Eu já estava gravando, doutora, mas eu vou deixar gravando só para não esquecer de colocar na hora que eu iniciar. Não tem problema não, Eu depois fico a gente... perdida. Não, fica tranquilo. vou- Você viu que as admissões estão espontâneas, justamente para não ter que Ótimo. ficar alguém parando para admitir nem moderador, nem ninguém. Sim. Tá vendo? Várias pessoas que eu E conheço. aí não tem problema tá gravando agora, que depois a gente faz o corte na hora de colocar no YouTube, né? Perfeito. Então é bom lembrar, né, Harumi, que vai estar, né, para quem quiser depois no final, que às vezes o pessoal pede a aula, fala aqui para entrar no YouTube da MIBDF, que a gente vai disponibilizar, geralmente em 2 dias a gente coloca ele lá. Uhum. É isso. Bem, acho que 8 horas, a gente dá uns 5 minutinhos, pessoal. Pode ser. Tá chegando em casa, né? É porque o pessoal, doutora, eu mandei o link agora para eles estarem entrando lá da clínica, dos hospitais, então o pessoal deve estar começando a entrar agora. Eu falei que 5 Não, é minutinhos para eles dureza mesmo entrarem. essas aulas à noite, chega em casa cansado, né? Dá tempo pelo menos de tomar, sei lá, tomar um banho, comer alguma coisa. Dá uma tolerânciazinha.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí aos que estão entrando. A gente vai dar mais 3 minutinhos aí, conforme combinado, para 8h05 começar, tá bom? Bem, então agora 8h05. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, pela participação. Nosso webinar agora de agosto, finalzinho de agosto, né, da MIBDF, que foi organizada e realizada pelo Departamento de Fonoaudiologia. Queria aqui, em nome da MIBDF, agradecer e parabenizar o departamento, que está bem atuante dentro da nossa associação regional, agradecer esse empenho. A gente sabe que todos estão muito atribulados com uma série de, né, atividades no hospital, em mais de um hospital, consultório. Então, mas a gente precisa, né, se reunir em algum momento, conversar, fortalecer a nossa especialidade como intensivista que todos somos, né, dentro da terapia intensiva. E isso aqui é uma oportunidade importante para que a gente se veja, também se conheça, troque experiências e veja e valorize o trabalho do outro, certo? Queria lembrar aqui
antes de começar e apresentar a nossa moderadora, que vai conduzir esse webinar do nosso congresso, Terapia Intensiva, o brasileiro, que vai acontecer em Brasília, agora de 10 a 12 de novembro. Uma grade científica muito bacana para todos os profissionais atuantes na UTI, então não percam. A gente na AMIBDEF vai fazer o sorteio agora em setembro e outubro, em 2 eventos separados, que a gente deve, em tempo, quando tiver a data, divulgar para todos, de inscrições, ok? Vamos fazer 10 numa primeira, 10 numa segunda oportunidade. Mas façam inscrição de qualquer forma, antes aí, quem puder também, vai ser um plus. Então, vou pedir, em primeiro lugar, a gente tem como silenciar os microfones, mas, se possível, todos que estiverem entrando ou presentes, deixem o microfone desligado para não atrapalhar a nossa moderadora e a nossa apresentadora da aula de hoje. A Hanumi vai moderar aí, mas as dúvidas ficam aí no chat para discussão no final. A nossa ideia é fazer aí de onde 1 hora e 20 no total. E então eu passo a palavra para a Hanumi, que é fonoaudióloga, especialista em disfagia e é coordenadora científica da empresa RBM. Muito obrigada pela presença de todos. É com você agora, Hanumi. Boa noite, doutora, muito obrigada. Bom, meu nome é Harumi, eu sou fonoaudióloga. A fonoaudiologia hospitalar é uma área recente, ainda em expansão, que atua com o indivíduo beira-leite, seja de maneira terapêutica ou preventiva. Dentre os públicos possíveis, encontra-se a população pediátrica, tanto crianças com desenvolvimento típico, quanto aquelas com alteração de desenvolvimento. Nos últimos anos, com o avanço da medicina, bebês que anteriormente não possuíam bom prognóstico estão sobrevivendo e vivendo com comorbidades. E para falar sobre isso, com o tema Atuação Fonoaudiológica na UTI, da avaliação à reabilitação do paciente pediátrico, convido a fonoaudióloga Jennifer Pereira, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduanda em fonoaudiologia hospitalar, especialidade em saúde da criança e do adolescente, atua em unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal, coordenadora assistencial do Hospital Brasília, unidade Águas Claras, adulto e pediatria. Boa noite, Jennifer. Se você quiser projetar já a sua aula. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço, já trabalhei junto. Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a atuação da fonoaudiologia no ambiente de terapia intensiva, né? E aí eu vou compartilhar com vocês a aula para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto. Todo mundo consegue visualizar? Sim. Então, eu queria trazer primeiro um pouquinho sobre o que regulamenta, né, a atuação do fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar e, mais precisamente, dentro das unidades de terapia intensiva. Então, em fevereiro de 2010, o Ministério da Saúde, ele divulgou, né, a resolução número 7, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. E no artigo 23, ele preconiza a assistência farmacêutica, psicológica e fonoaudiológica, né, dentro dessas unidades. Então, esses profissionais devem estar integrados na equipe multidisciplinar e promover, né, promover atividades assistenciais ao paciente crítico. E aí, em 2021, o Conselho Federal de Fonoaudiologia regulamenta a fonoaudiologia hospitalar como uma área de especialidade da fonoaudiologia, o que foi um ganho enorme para a nossa profissão. Até então, os fonoaudiólogos que atuavam dentro do ambiente hospitalar eram fonoaudiólogos com especialidade em disfagia, motricidade orofacial, dentre outras especialidades, né, que temos também o fonoaudiólogo que trabalha com a audiologia, né? Mas o Conselho reconheceu que a atuação dentro do ambiente hospitalar tem as suas peculiaridades, então deveria ter uma especialidade, né? Então, a resolução número 604 de 2021 dispõe sobre a criação da especialidade de fono hospitalar e define as atribuições do profissional, né, e as suas competências relativas dentro desse ambiente. E aí, em março de 2022, bem recente,
Nós temos a resolução de número 656, onde dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo nas unidades de terapia intensiva neonatal, pediátrica e adulto. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre assistência dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica. Muitas pessoas, às vezes, pensam que a terapia intensiva neonatal e pediátrica são semelhantes, né? Mas a atuação é um universo completamente diferente. Tem algumas semelhanças aí entre um público e outro, mas a gente entende como a pediatria um universo diferente da neonatal. Então, dentro da UTI, o profissional atua de forma interdisciplinar para promoção, proteção, recuperação da saúde e, a partir do gerenciamento da deglutição e da comunicação de maneira segura e eficaz, ele reduz os riscos de broncoaspiração e dos agravos em saúde. E quais são as nossas atribuições dentro dessa unidade de terapia intensiva? Avaliar quanto à segurança da alimentação via oral e os aspectos de comunicação, garantir a assistência a todos os pacientes, né, que necessitam da nossa assistência, discutir medidas de conforto e possíveis vias alternativas de alimentação, habilitar e reabilitar para prevenir os agravos em saúde desse paciente, e também somos responsáveis pelos indicadores de qualidade assistencial. Então, além da atuação, né, propriamente dita, de reabilitação neurofuncional, da comunicação, da deglutição, nós também temos aí um propósito de mostrar o que a gente realiza dentro dessas unidades. Então, a gente faz isso a partir dos indicadores de qualidade. Interessante, Jennifer, que você traz uma perspectiva que não é somente assistencial, mas também de uma integração da fonoaudiologia nessa equipe multidisciplinar, a nível de gestão, né? Seja ele participando das discussões dos protocolos gerenciados, como o protocolo de broncoaspiração, que eu acredito que você vai falar um pouco mais à frente, as reuniões da MTN, onde a fonoaudiologia ela precisa estar presente, né? Fazendo ali a relevância da parte da avaliação da deglutição, gestão de pessoas, junto à educação continuada, seja na participação de campanha e nos treinamentos. Então, entender que a fonoaudiologia ela não está somente, né, na assistência, mas também na parte de gestão. Exatamente. Né? Então, nós temos aí múltiplas funções dentro, né, do hospital e dentro das UTIs. Então, quem é um paciente pediátrico? Né? Então, são crianças entre 29 dias de vida e 14 anos de idade. Abaixo de 29 dias são pacientes neonatos. Então, esses pacientes dentro da UTI pediátrica podem ser pacientes com cardiopatias congênitas, distúrbios neurológicos, síndromes genéticas, malformações crâniofacial, síndrome respiratória aguda grave, que a gente teve aí um período bem importante, né, com esses pacientes, a sazonalidade, e os pacientes pós-cirúrgicos, então pós-cirurgias abdominais, pós-cirurgias de cabeça e pescoço, enfim. Então, aqui eu trouxe só para ilustrar quem seriam esses pacientes da fonoaudiologia, né? Dentro da UTI, o que a gente gerencia com maior propriedade, né, que a gente tem uma maior preocupação, são as disfagias. O fonoaudiólogo ele também vai atuar nos distúrbios alimentares dentro das unidades de terapia intensiva. A gente reconhece, a gente já tem... Recente, né? Sim, muito a gente já recente, tem uma resolução recente que regulamenta a nossa atuação dentro dos distúrbios alimentares. Então, muitas vezes o paciente ele não é classificado como disfágico, mas ele tem algum comprometimento na alimentação. Então, a gente também consegue atuar com esses pacientes. Mas hoje eu vou trazer mais sobre a disfagia infantil, que é o nosso maior público e o nosso maior alvo dentro das UTIs. Então, a disfagia ela é qualquer alteração ou dificuldade em uma ou mais etapas do processo de deglutição na criança. A incidência ela é variável dentro da UTI, porque vai depender do perfil da unidade. Então, algumas UTIs têm perfis específicos, algumas UTIs têm mais pacientes cardiopatas, outras mais pacientes respiratórios. A nossa UTI hoje, em Águas Claras, ela é um perfil
variável, mas a gente tem um público bastante pacientes neurológicos e pacientes respiratórios, né, com alterações respiratórias. E a gente vê aí que existem alguns estudos que demonstram a incidência, né, de disfagia pós-extubação nos pacientes, e esse estudo que eu trouxe, ele avaliou 2.484 pacientes, e 84% desses pacientes apresentavam disfagia após a extubação. Na avaliação fonoaudiológica apresentavam disfagia, e foi realizada também a avaliação objetiva da deglutição para poder comparar os resultados. Por favor, obrigada. A causa da disfagia, ela é multifatorial, né? Então, a disfagia ela é um sintoma de alguma doença. Então, ela não é uma doença específica, né? Ela é um sintoma que ela pode aparecer em diversas patologias, em diversos quadros. E ela pode, né, estar relacionada ao diagnóstico de base do paciente. Então, um paciente que previamente, né, antes da internação dentro da UTI, ele já apresentava algum distúrbio de deglutição. Ela pode também ser causada por complicações secundárias à agudização de doenças crônicas, pelo tempo de intubação orotraqueal. Então, ela pode estar relacionada propriamente com o tratamento dessa doença que fez com que o paciente esteja internado, né? Então, pela intubação orotraqueal, às vezes por reintubações que podem acontecer, traqueostomias. Então, pelo uso de medicamentos causadores da redução do nível de consciência ou da supressão da regulação central da deglutição. Então, hoje já se fala muito sobre a importância, né, do profissional que trabalha com esses pacientes críticos, pacientes com disfagia, entender sobre medicação, né, então, saber avaliar e verificar se algum medicamento que ele faz uso compromete ali a deglutição. E pacientes com sepse, né, que também pode apresentar disfagia. Quais são os sinais de alerta, né? Eu acho que muito importante a gente dizer sobre esses sinais, porque nem sempre o profissional ele está ali dentro da unidade. Então, qualquer profissional, qualquer familiar, ele pode ser capaz de verificar, né, de identificar esses sinais de alerta para que a gente possa intervir precocemente e de forma segura com esse paciente. Então, pacientes que apresentam tosse, engasgo, cianose durante a alimentação, pacientes com recusa alimentar sem causa aparente, então aquela criança que previamente ela comia, mas ela está apresentando recusa alimentar, ou que após a internação percebeu-se diferença em relação à aceitação da alimentação, né, baixa ingesta, no caso, né, sem causa aparente, e crianças que apresentam desnutrição, desidratação, porque são consequências da disfagia, então são complicações da disfagia, e crianças com múltiplas reinternações por doenças respiratórias, pneumonias, tudo isso são sinais de alerta para que a gente tente avaliar esse paciente o mais brevemente possível. Estou vendo que já tem algumas coisas aqui no chat. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir colocando no chat que a gente vai esclarecer tudo ao final, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um fluxograma que é até o fluxograma que a gente instituiu lá no hospital onde eu trabalho, para que a gente realize a assistência desses pacientes dentro da UTI. Então, primeiro a gente tem que fazer a leitura do prontuário, isso é em qualquer caso, né, de atendimento, e a gente vai discutir esse caso com a equipe multidisciplinar para ver se ele tem condições clínicas de ser avaliado naquele momento. Né? Então, o paciente ele não pode estar de dieta zero, o paciente tem que estar em estabilidade hemodinâmica, então isso tudo é discutido com a equipe antes da gente poder avaliar. Então, a gente vai realizar a triagem, com a avaliação da motricidade orofacial, comunicação, deglutição e dos aspectos relacionados à alimentação. Então, pensando aqui em pegar aqueles... Né? Parece que sua tela não está compartilhada. Para mim está aparecendo. Eu vou sugerir, Jennifer, que você
saia da apresentação e entre de novo na apresentação. Só um momento. E tem muito tempo que parou de compartilhar? Eu não sei, porque para mim está aparecendo o tempo inteiro. Peraí, só um momento. Eu vou pausar. O pessoal falou que tem, eu acho que é só para algumas pessoas, Jennifer. Você Porque quer para muitas continuar? pessoas está aparecendo. Eu acho que é um erro na conexão das pessoas, porque para mim está tudo certinho. Então, acho que a gente pode continuar. Tudo bem. De qualquer forma, pessoal, A aula quem vai não ser conseguir compartilhada. visualizar, a aula vai estar salva no YouTube, né, na página da MIB. Então, depois vocês conseguem visualizar. E esse fluxograma aí é um presente, na verdade, né, que a Jennifer está compartilhando com vocês, com a gente. Porque foi através de muito trabalho para conseguir chegar nesse fluxograma. Jennifer, seria interessante depois, a Harumi, você tem algumas perguntas já, que eu acho que é interessante você responder para que não fique acumulando muito. Pessoal, e só dar um recado, que vocês coloquem o nome completo de vocês, que a MIB vai fornecer o certificado, tá bom? Então, se puder colocar já no chat, a gente vai anotar, vai passar para a MIB, colocar o e-mail também, que a gente vai mandar por e-mail os certificados, tá bom, pessoal? Eu vou falar no fluxograma e a gente abre o chat para ver se tem alguma pergunta, já que a gente possa esclarecer, tá bom? Então, a gente vai realizar a triagem com essa avaliação prévia. E se nessa avaliação a gente não perceber nenhuma alteração fonoaudiológica que comprometa a saúde do paciente naquele momento, né? A gente vai realizar as orientações de prevenção dos riscos de broncoaspiração, orientações do desenvolvimento infantil, quando procurar um fonoaudiólogo, quais são os sinais de alerta para que ele possa sinalizar para a equipe e a gente retorne ao leito, né, sempre que for necessário. E aí a gente dá o que a gente chama de alta fonoaudiológica, né? A gente gosta sempre de explicar para os pacientes que a alta da fono não é alta da UTI, não é alta do hospital, que a gente não dá alta, que a alta ela é multidisciplinar, né? Mas é importante que a gente saiba diferenciar esses pacientes que não necessitam desse acompanhamento ali durante a internação. Se a gente percebe alguma alteração de comunicação, alteração de motricidade orofacial, ou uma disfagia leve, com baixo risco de broncoaspiração, a gente também realiza essas mesmas orientações. Às vezes a gente precisa adaptar uma dieta, né? Adaptar a dieta de acordo com as necessidades do paciente naquele momento, e a gente vai realizar o gerenciamento fonoaudiológico. Esse gerenciamento, ele pode ser realizado de 1 a 2 vezes ao dia, isso vai depender do estado clínico do paciente, né? E aí, se a gente já nessa primeira avaliação percebe que o paciente tem uma disfagia moderada grave, tem um alto risco de broncoaspiração ou uma recusa alimentar importante, né? Então ele não é uma baixa ingesta, é uma recusa, ou faz uso de dispositivos, né? Gastrostomia, traqueostomia, sonda nasointeral, ele já entra no protocolo de fonoterapia intensiva. Então é realizado atendimento 3 vezes ao dia, né? E o acompanhamento desse paciente durante todo o processo de internação. Ao final, esses pacientes são sempre encaminhados para acompanhamento ambulatorial, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente, o desenvolvimento da alimentação, né? E promover a reabilitação completa. E aqui eu trouxe só para diferenciar, né, que o paciente de 0 a 6 meses tem algumas peculiaridades que a gente vai observar na avaliação. Então, a gente sempre vai fazer avaliação de sucção não nutritiva, avaliação da amamentação ou da mamadeira, a gente vai avaliar a deglutição desse paciente, e aí, se ele tiver uma alteração leve, uma disfagia leve, uma baixa aceitação da dieta, a gente faz essas orientações, o gerenciamento, mas se ele também se enquadra numa disfagia moderada grave, uma recusa alimentar, uma dificuldade de amamentação, então é aquele paciente que reinternou por baixa ingesta, ou a mãe tem muita dificuldade no manejo, ainda precisa de mais orientações em relação à amamentação, ou precisa estar fazendo a transição de alimentação da sonda nasointeral, da gastrostomia para via oral, ele entra também no protocolo de fonoterapia intensiva.
E ao final também é encaminhado para o ambulatório. E nós vemos, né, Jennifer, a importância de fazer essa distinção. Mais à frente, ela vai mostrar um pouquinho os resultados, o desfecho desses casos. Por que é importante fazer essa diferenciação e investir na fonoterapia intensiva mesmo, em alguns casos, né? Os resultados são excelentes. Então, o nosso maior objetivo com esses pacientes em uso de dispositivo é que ele volte para, né, que ele volte para casa com o mínimo de dispositivo possível, né? Então, se aquele paciente está em uso de sono nasointeral e a gente investe nele durante a internação, a gente tem um bom prognóstico, né, para a reabilitação desse paciente, para que ele volte para casa com via oral total, ou que ele volte para casa com uma dupla via de alimentação, já em processo de desmame da via alternativa de alimentação, né? Então, é muito importante. Vou abrir o chat aqui. Acho que está para ver se tem alguma pergunta. Eu acho, Jennifer, que foi apenas uma pergunta, e aí é relacionada exatamente a isso, né? Com relação a quais sinais de disfagia a gente consegue olhar num bebê, né? Que ainda está aí por volta de 0 a 6 meses. Isso, quando a gente pensa no bebê de 0 a 6 meses, além dessa questão, né, da cianose, a gente tem outros aspectos também que a gente pode observar. Então, aquele paciente que fadiga muito, então ele cansa muito durante a alimentação ou logo após a alimentação. É um paciente com muita dificuldade de ganho de peso, engasgos frequentes. Então, esses são os principais sinais de alerta, para que a gente faça uma avaliação fonoaudiológica. Até mesmo para a gente poder diferenciar se é realmente uma disfagia ou se é alguma inadequação ali de posicionamento durante a amamentação, né? O que a gente pode fazer ali para auxiliar. Peraí, deixa eu passar. Tá tudo. E quais são os nossos critérios, né? Então, a gente sabe aí quais são as indicações, né? Quais são os pacientes que a gente precisa avaliar. Mas, para a gente poder avaliar esses pacientes, o que a gente precisa analisar primeiramente, né? Então, o paciente ele tem que ter um nível de alerta adequado. Então, ele precisa estar consciente, ter estabilidade clínica e hemodinâmica. Então, se é um paciente que está em uso de droga vasoativa, de sedação, então é um paciente que ele não vai estar com as suas funções com as suas funções adequadas mesmo, realmente, né? Então, no nível de consciência também é importante. Então, ter condições cardioventilatórias estáveis, o paciente ele tem que estar eupneico ou com uma taquidispneia leve, ou se aquele é o padrão do paciente, tem que ser discutido em equipe, né? Então, a gente sabe que existem pacientes com comprometimentos cardiorrespiratórios crônicos, então, a gente pega muito paciente ex-prematuro, que tem broncodisplasia, então é um paciente que o padrão dele habitual é ter desconforto respiratório, né? Então, a gente precisa saber disso para que a gente possa avaliar, né? Então, pacientes com intubação prolongada, então, intubação acima de 48 horas, o recomendado é aguardar 24 horas para o início, né, da intervenção fonoaudiológica em deglutição, para avaliação direta da deglutição. E em pacientes traqueostomizados, então, pós-operatório de traqueostomia, o recomendado é que a gente aguarde aí no mínimo 48 horas, ou que o paciente não esteja apresentando nenhum sangramento ali ativo na traqueostomia, né? Também a gente tem que verificar nesses casos, os pacientes traqueostomizados, que muitas vezes eles mantêm ali o uso da ventilação mecânica por bastante tempo, né? E aí, nesses quadros, a gente precisa avaliar os parâmetros ventilatórios em conjunto com a equipe de fisioterapia. Então, qual é o benefício, né, de eu atender um paciente que está com os parâmetros muito altos na ventilação mecânica? É um gasto de energia para ele muito maior. Então, a gente tem que pensar nisso também, qual é o benefício para esse paciente receber o atendimento naquele momento. Então, o que a gente pode fazer... Qual atendimento ele vai receber, né? Exatamente. Que formato de atendimento ele vai receber?
qual é o meu objetivo naquele momento, né, no atendimento. Eu posso passar, fazer uma orientação fonoaudiológica, fazer uma orientação de posicionamento do paciente, mas intervir ativamente, né, eu não, esses pacientes talvez não tenham benefício. E aí a gente parte para a avaliação. A gente tem alguns protocolos de avaliação, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas basicamente o que a gente precisa ter em mente para avaliar nesse paciente é que a gente precisa ter uma anamnese bem feita, então a gente precisa verificar a idade do paciente, porque como vocês viram, né, dependendo da faixa etária, a minha avaliação vai ser diferente, né, o que eu vou utilizar para avaliar, o que eu vou avaliar é diferente. Então, qual é a história da doença atual do paciente? Então, quando começou, o que aconteceu quando iniciou, ele teve dificuldade para mamar quando estava em casa, ele já estava apresentando dificuldade para se alimentar, para aceitar determinadas consistências. História pregressa, né, desse paciente, como foi a gestação, como foi o parto, qual foi o Apgar dessa criança, né, a idade gestacional, foi prematuro extremo, ele tem algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, como foi? Ele andou, ele já anda, ele já engatinha, ele apresentou dificuldade para andar. Então, essa conversa é importante com a família. Qual era a forma de alimentação prévia? Então, esse paciente ele já se alimentava por via oral, ou ele se alimentava por via alternativa de alimentação, ou era misto, já fazia acompanhamento com um profissional especializado, ele faz uso de algum dispositivo, ele faz uso de alguma medicação, então alguma medicação de uso contínuo, ou quais são as medicações que ele está utilizando ali dentro da UTI, né? Então, isso, as que ele está utilizando dentro da UTI, a gente pode conversar com a equipe médica anteriormente, né? Até para a gente poder analisar aí quais são os impactos dessa medicação no paciente. Não. E aí a gente parte para a avaliação clínica, né? A avaliação clínica, ela vai ser realizada em 3 etapas, eu costumo dizer que essas etapas, elas acabam se misturando muitas vezes. Então, a gente precisa avaliar os sinais vitais desse paciente em repouso. Então, assim, chegou na UTI, passa nos leitos, né? Dá uma passada geral, observa aquele paciente que você vai admitir, observa previamente como que tá os sinais desse paciente, né? Tá oscilando muito, tá instável, é para a gente poder conhecer esse paciente antes da gente começar a nossa avaliação. Porque a gente precisa entender se esses parâmetros eles vão modificar durante a nossa intervenção também, que isso é um marcador importante para a gente na avaliação do paciente pediátrico, porque muitas vezes o paciente ele ainda não fala, né? Então, para o paciente adulto ou uma criança maior, a gente consegue perguntar como você está se sentindo, está sentindo dor, né? Você está sentindo algum desconforto para engolir? Como é que está? Então, nos pacientes pediátricos, nem sempre. Então, a gente precisa ter esses sinais para que a gente consiga utilizar eles ao nosso favor. Então, os sinais vitais, eles mostram muito do quadro do paciente geral. Mostram se ele está com desconforto, mostram se ele está com alguma instabilidade hemodinâmica, né? Então, a gente precisa avaliar a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, se ele está em uso de algum suporte ventilatório, se esse uso ele é crônico, ele é contínuo ou ele é só durante a internação, né? E a saturação é muito importante a gente falar. Os sinais vitais, né, no geral, ele é variável de acordo com a faixa etária do paciente, né? Então, pacientes menores têm um nível de normalidade, e isso vai modificando conforme o paciente vai crescendo. E a saturação a gente tem que ver muito em conjunto com a equipe, porque hoje a gente usa muito o termo de normóxia do paciente. Então, às vezes a gente chega no leito, o paciente está saturando 90%, a gente fica desesperado. Está saturando 87%, está saturando 85%, mas aquele é o padrão dele, é o esperado para a doença dele. Seja pela doença crônica que ele já poderia ter, ou pela agudização da doença, né? Então, ali, a gente precisa sempre estar em conjunto com a equipe médica e a equipe de fisioterapia. Então, a gente faz uma avaliação estrutural também. Então, a gente vê se o paciente tem alguma assimetria, quais são as variações anatômicas que ele apresenta.
Então, o tônus desse paciente, tônus muscular, então, tônus global também é importante a gente avaliar, né? Porque se a gente não tem um bom tônus global, a gente está provavelmente a gente não vai ter uma adequação das funções orais, das funções orofaciais. Então, é importante que a gente faça essa avaliação global também. Como que está a mobilidade das estruturas, tem alguma restrição, tem alguma assimetria no movimento, tem fasciculação, isso tudo é importante a gente observar. Força é diferente de tônus, né? Então, alguns autores até costumam dizer que tônus a gente avalia muito em paciente neurológico, né? Então, os pacientes neurológicos têm alteração de tônus, então é hipotônico ou é hipertônico. Mas costuma ser ali em repouso, como que está a musculatura desse paciente em repouso. E força a gente percebe no movimento, né? A contração muscular, como que está a força nessa contração muscular. A coordenação dos movimentos também é muito importante, né? E a sensibilidade. Então, avaliar a sensibilidade é importantíssimo. E também é muito importante, nesse momento, a gente observar a presença de reflexos. Então, os reflexos orais, eles trazem muito para a gente de como que está o neurológico desse paciente. Então, a gente sabe que os reflexos, eles vão se aprimorando ao longo do desenvolvimento, né? Então, em um bebê de 0 a 3 meses, a gente observa reflexo de sucção. Então, depois da sucção, ela vai se tornando reflexa. Os reflexos de mordida, os reflexos patológicos de mordida. Então, ele com 7 meses, a gente já observa um aprimoramento dessa função. Então, isso é importante. Então, se eu pego um paciente que tem 10 meses e eu faço uma avaliação, e durante a minha avaliação eu percebo que ele tem um reflexo de mordida, então, muito provavelmente, esse paciente tem algum comprometimento neurológico associado, né? Ou ele tem um reflexo de sucção, então pode ser que ele também, né? Ele tenha esse comprometimento. Então, é importante a gente saber, e a gente saber qual é a normalidade, né? O que a gente vai esperar, e aí, a partir daí, o que vier de diferente, a gente sabe que não é normal, né? E aí, a gente parte para a avaliação da deglutição em si. Então, a gente vai sempre realizar primeiramente a avaliação da deglutição de saliva. Então, como é que está a mucosa desse paciente? Como está a cavidade oral? É um paciente que tem muita cialostase, tem muita cialorreia, então é diferente, né? Então, a cialostase é aquele paciente que ele não consegue gerenciar. Ele produz uma quantidade normal de saliva, mas ele não deglute, né? Com a quantidade de vezes necessárias. Então, ele não tem um bom gerenciamento nem de saliva. E aí, quando a gente vai avaliar, a gente precisa conseguir diferenciar. Ou ele tem uma cialorreia, né? Que pode estar associada à cialostase também, né? Então, ou ele tem uma cialorreia, então a gente vê escape de saliva, porque ele produz muita saliva, né? Então, a cialorreia, ela pode estar associada a outras comorbidades, né? Doenças neurológicas, refluxo gastroesofágico, uso de sedação, medicamentos que comprometem o nível de consciência, né? Então, tudo isso é importante a gente avaliar. E aí a gente faz, então, viu que está tudo bem com a deglutição de saliva, a frequência está adequada, consegue fazer um bom manejo, a gente parte para a avaliação direta da deglutição, né? E aí a gente vai realizar a avaliação de acordo com a idade. Então, nos pacientes acima de 6 meses, a gente consegue ter uma variação maior de consistências para avaliar, né, do que o do paciente menor. Então, a gente tem aí as modificações de consistência para líquida pastosa, pastoso, líquido espessado, líquido fino. Qual vai ser a forma, né, de alimentação ali que eu vou utilizar? Então, eu vou oferecer em colher, vou oferecer na mamadeira, vou fazer a avaliação em seio materno, né? Qual é o volume que eu vou ofertar? Então, em seio materno, a gente não consegue ter um parâmetro aí de volume, né? Mas nos outros utensílios a gente consegue fazer essa parametrização. Então, começar com um volume pequeno, um volume de 3 ml, um volume de 5 ml, um volume de 10 ml. Isso vai depender de cada paciente também e de qual que é a sua doença de base. E dentro da avaliação
eu vou promover as minhas manobras, que são indutoras ou facilitadoras da deglutição. Então, ali dentro da minha avaliação, eu preciso estar apta a fazer algumas manobras para verificar se com alguma adaptação de posicionamento, adaptação de fluxo, de controle de fluxo, eu consigo manter uma via oral segura nesse paciente, ou não. Se eu preciso realmente, naquele momento, manter uma via alternativa de alimentação exclusiva e um treino direto apenas com a equipe de fono. E o que a gente vai avaliar? Na verdade, aí é a avaliação fonoaudiológica, tá, gente? Não são os critérios. Então, eu vou avaliar nesse paciente a captação, a sucção, nos casos onde a gente precisa avaliar, né? Como que está a mastigação, o tempo de trânsito oral, né? Que isso traz muito para a gente de como que está o controle motor oral desse paciente, né? A ausculta cervical antes, durante, após a deglutição. Como que está a coordenação de sucção, deglutição e respiração, ou a coordenação de deglutição e respiração, né? Os parâmetros vitais desse paciente ao longo da avaliação, previamente e ao longo da avaliação. Como está a qualidade vocal do meu paciente? É um paciente que tem uma qualidade vocal rouca, é um paciente que quando ele come, quando a gente ouve ele chorando, é aquela voz molhada, a gente chama de voz molhada, né? Então, a gente vê que tem secreção, que tem alimento que está extasiado ali. Ele tem escape extraoral, tem escape prematuro do alimento, então, ele tem uma captação, né, do alimento, mas ele não dispara a deglutição e o alimento ele já escorre, né? A gente chama que o alimento ele escorre, ele escapa antes de disparar a deglutição, né? E se esse paciente ele tem uma boa proteção de vias aéreas inferiores, né? Então ele tem uma tosse efetiva, não basta ele tossir, né? Ele tem que ter uma tosse com uma força adequada para ele conseguir expelir aquele alimento que está ali em via aérea inferior, para ele conseguir trazer esse alimento para fora, seja para ele gerenciar, engolir novamente, ou seja para ele cuspir, né? Então, isso é importante a gente verificar. Esse paciente apresentou vômito durante a avaliação, né? Isso também é um preditor para a gente de dificuldade alimentar e de disfagia. Então, esses são os aspectos gerais que a gente avalia no paciente disfágico. E aí, o que eu trouxe para vocês é um pouco dos protocolos, né, de avaliação. É importante a gente ter um protocolo para seguir no ambiente de trabalho. Eu trouxe esse aqui, que é o que a gente mais utiliza em pediatria, e ele é o que serve de base para a maioria dos hospitais que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, com esse público, que é o PAD-PED, que é um protocolo muito completo, mas ele é muito extenso. Então, se a gente for pensar na realidade do ambiente, né, do hospital, na realidade da UTI, a gente precisa, muitas vezes, fazer essa avaliação um pouco mais concisa, né? A gente não consegue fazer uma avaliação em vários momentos, a gente precisa fazer uma avaliação mais concisa para poder ter uma conduta naquele momento, né? Para aquele paciente. E aí, esse próprio protocolo, ele traz a classificação dele do grau da disfagia pediátrica. Então, ele classifica a disfagia como a deglutição, né? Como deglutição normal, então não tem sinais clínicos de disfagia. Como uma disfagia orofaríngea leve, então presença de sinais clínicos decorrentes de inadequação durante a situação de alimentação, mas essa disfagia, ela é resolvida com adequações posturais, com adequação de utensílio, com adequação de fluxo. Então, a gente não tem restrição de consistência, a gente consegue adaptar aí com modificações mais simples, vamos dizer assim, né, da alimentação. Disfagia orofaríngea moderada grave, então, o paciente, ele tem problemas, tem uma grande suspeita dele ter alterações da fase faríngea da deglutição, né, ou alterações da fase oral com impacto importante na manutenção da nutrição e hidratação adequada. Então, às vezes, o paciente, a fase faríngea dele está ok na nossa avaliação, mas ele tem um tempo de trânsito oral muito aumentado, um tempo de alimentação muito aumentado, um escape extraoral muito grande, que compromete o aporte, né, nutricional desse paciente. Então, aí ele já entra
nessa classificação de disfagia moderada, porque isso vai comprometer a nutrição e a hidratação dele. Então, ele pode necessitar de restrição de consistência, e aí, em muitos casos, de uma via alternativa de alimentação complementar. Então, ele pode manter uma dupla via de alimentação, mas ele precisa da via alternativa complementar. E uma disfagia orofaríngea grave, onde o paciente tem uma impossibilidade de alimentação por via oral pelo alto risco de aspiração presumido, né? E ele necessita de uma via alternativa de alimentação exclusiva e pode necessitar também de medidas de controle ou aspiração de saliva. Então, medidas de controle de celorreia, né, podem ser necessárias nesses casos. E aqui eu trouxe para vocês uma escala funcional para ingesta oral. Quem é fonoaudiólogo aí, acho que não tem nenhum fonoaudiólogo que não conheça essa escala, seja da adulto ou da pediatria, que é a FOS. E essa escala, ela traz muito para a gente consegue monitorar o paciente a partir dessa escala em relação à nossa terapêutica. Então, eu acho uma escala muito interessante para a gente aplicar no paciente, para a gente poder acompanhar a evolução do quadro desse paciente. O antes e o depois, né? Isso, o antes, o durante e o depois. Então, as minhas medidas estão sendo efetivas. Isso. Exato. E a importância da gente usar protocolos validados, né, Jennifer? Sim. E vocês têm a escova de dente já de protocolos, eles devem ser validados e até para a gente poder ter parâmetros e pensar, quando a gente pensa nos trabalhos acadêmicos, né? Pesquisa científica, a gente precisa ter isso, não somente para um gerenciamento nosso de gestão, de desfecho, né? Se a conduta está sendo adequada, mas principalmente quando a gente vai pensar em validação do que a gente está dizendo, né? Sim, claro. Dos estudos que a gente tem proposto, ou até dos indicadores de qualidade, de desfecho, de atendimento. Exato. Isso ajuda a gente a traçar também as nossas mudanças, as novas perspectivas de mudança de conduta, né, de terapêutica. E ajuda a gente a estabelecer o prognóstico do nosso paciente também, né? Exato. Então, o que a gente pode esperar desse paciente até a alta hospitalar, né? O que a gente pode verificar, o que a gente pode considerar aí de estabilidade do quadro para que ele possa ir de alta hospitalar de uma forma segura, né? E dar o acompanhamento, a continuidade do acompanhamento ambulatorialmente. Então, a gente classifica aí... respaldo mesmo, né, de tomada de decisão, né? Sim. Sair um pouco do tem disfagia, não tem disfagia, mas começar a classificar, começar a avaliar a nossa conduta. Exatamente. E eu gosto de colocar essa tabelinha, até mesmo para a equipe lá, a gente tem essa tabelinha, né, para a gente se guiar em relação à escala funcional e qual é a correlação dela com o grau de disfagia desse paciente, né? Então, essa tabelinha aí é uma tabelinha boa para a gente ter aí no bolso, no celular, para a gente consultar quando a gente tiver dúvida. A gente pode classificar a disfagia também com relação à fase da deglutição, que está comprometida, está com maior comprometimento. Com relação à etiologia, então, se é uma disfagia mecânica, se é uma disfagia neurogênica ou é mista, então é aquele paciente que tem tanto comprometimento estrutural, mas também tem alterações neurológicas associadas, né? A gente vê muito isso em paciente sindrômico. Então, existem muitas síndromes com malformações craniofaciais associadas e alterações neurológicas, né? E a gente consegue classificar, então, bem aí com relação ao grau de gravidade, né? Se é uma disfagia discreta, existe a disfagia discreta também. Hoje já existem alguns descritores, né? De disfagia discreta, leve, moderada ou grave. Em alguns casos, às vezes, a gente precisa complementar a nossa avaliação. Então, a avaliação clínica, eu costumo dizer que a nossa avaliação, ela é o ponto-chave para o paciente. Então, a partir da nossa avaliação, a gente consegue saber muito do paciente e muito do que a gente vai precisar trabalhar. Mas, em alguns casos, a gente vai precisar complementar essa avaliação com um exame objetivo. Então, ele apresenta estase, eu estou entrando com um exercício assim, estou entrando com manobra assim, mas eu não estou conseguindo ver resultado muito efetivo, né? Ou
eu fiz a avaliação clínica, mas eu não consegui perceber na minha avaliação clínica nenhum sinal de risco, né? Nenhum sinal de aspiração, de penetração, mas é um paciente que apresenta um histórico prévio que me traz essa dúvida. Então, será que ele tem uma aspiração silente? Será que ele é um paciente que, durante a alimentação, ele tem microaspirações, né? E eu não consigo perceber isso na minha avaliação clínica? E aí, nesse caso, a gente parte para a avaliação com os exames objetivos, né? Então, ele é complementar. Então, a gente não vai fazer terapia com o paciente só com o exame objetivo da deglutição. É impossível, é inviável. E a gente tem esses 2 exames que a gente mais utiliza, que é a vendidoscopia da deglutição. É um exame mais, do ponto de vista financeiro, ele é mais barato, é um exame mais fácil de ser realizado, ele não demanda tanta tecnologia, mas ele precisa ser realizado por um otorrinolaringologista, né? Ou por um médico, por um profissional médico. E aí ele vai conseguir trazer para a gente muito sobre a anatomia do paciente. Ele é realizado com nasofibroscópio flexível, então tem um desconforto aí durante a realização do exame, é um exame um pouco mais invasivo. Então é aquela câmerazinha pequenininha que é introduzida na narina do paciente, e aí a gente consegue avaliar, chegar, né, até a laringe. E essa daqui, essa foto, é a visão que a gente tem do exame. O profissional consegue avaliar questão de estase de saliva muito bem com esse exame, então é um ponto forte desse exame para a gente. Consegue avaliar alterações estruturais que a gente não consegue perceber na videofluoroscopia, mas é um exame que a sua maior restrição é que a gente não consegue avaliar a fase oral, né, ali, né, no exame objetivo, né, na filmagem. Muitas vezes é utilizado para alguns alimentos, os alimentos eles são corados, na verdade, né, para facilitar a nossa avaliação, a percepção de se teve ou não penetração, aspiração, e a gente também não consegue com esse exame avaliar o grau de aspiração do paciente. A gente consegue perceber se penetrou ou aspirou ou não, mas a gente não consegue fazer uma classificação, né? E a videofluoroscopia, ela já é um exame, é uma avaliação dinâmica, né? E é o padrão ouro que a gente tem hoje em termos de avaliação objetiva da deglutição. A gente consegue classificar muito bem em relação à penetração e à aspiração, aonde fica extasiado, né, o alimento. Então, a gente, na ausculta cervical, a gente percebe que tem estase, mas aonde? Né, em recessos, piriformes, aonde está a estase, para a gente poder direcionar a nossa terapia, porque a gente vai ter diferentes estratégias, né, dependendo da alteração. Ele avalia muito bem a transição faringoesofágica, o que a gente não consegue avaliar na videoendoscopia da deglutição. Só que o que a gente tem de ponto negativo é que a criança, né, ela vai ter que fazer a ingestão de bário, ela vai ser exposta à radiação. Então, não é um exame que a gente vai fazer aí de controle, né, com frequência. E ele também não permite avaliar a sensibilidade faringolaríngea e nem avaliação em tempo real da anatomia do paciente, né, o que a gente já consegue com a videoendoscopia da deglutição. Se eu esqueci de alguma informação, a Harumi tem bastante experiência com videofluoroscopia, né? A gente tem a oportunidade de ter o exame no hospital onde a gente trabalha hoje, o que facilita muito para a gente, né? Porque não é um exame de acesso fácil e é um exame realmente mais caro, né? Vamos dizer assim, é um exame mais caro para as companhias aí de saúde, enfim. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos observar, né, que assim, um aumento de locais de hospitais que realizam esse exame e de profissionais que realizam. Esse exame da videofluoroscopia, né, ele depende também da escopia, né, do raio-x. E eu gostaria de colocar aqui, Jennifer, a importância do profissional fonoaudiólogo, né, tanto na instalação desse exame, quanto na solicitação de ambos os exames.
para a sua conduta, né? Então, a solicitação adequada desses exames, quando realmente eu preciso, né? Quando esse exame vai fazer diferença, porque independente de qual, submeter o paciente a um exame desse, sendo que ele não vai trazer nenhum benefício, Benefício né, naquele para a minha momento. terapêutica, exato. Se Então, a ele não, importância da gente também ter se uma ele não te indicação traz, adequada. exatamente, se ele não vai te trazer ali uma complementação da sua avaliação ou da sua conduta, a gente precisa ter bastante cautela na indicação desse exame. E a gente tem aí também, quando que a gente realmente não tem condições de realizar, né? Então, o paciente que ele tem uma recusa alimentar, ele não aceita dieta previoral, eu não vou pedir esse exame, eu não vou conseguir nada, porque eu preciso que ele coma durante a avaliação, né? Ou o paciente que é muito agitado. Então, a gente lida muito na pediatria com pacientes com quadros dentro, né, ali do espectro do transtorno do espectro autista, pacientes com TDAH. Então, se é um paciente que tem muito comprometimento, talvez para ele não seja a melhor forma de avaliação, né? E sempre lembrar que é um recorte, né? É um recorte da avaliação. Então, aquele dia, a criança pode ter ficado muito estressada, muito irritada, muito sonolenta, E por às vezes algum não outro é o fator. ambiente dela não é o ambiente dela de Exato. alimentação, não é o Exato. utensílio. Às vezes a gente sempre orienta, né, para levar o utensílio que a criança tem o hábito de se alimentar, né, levar tudo para que a gente consiga fazer a avaliação o mais fidedigno possível. Mas a gente sabe que não vai ser exatamente igual ele faz em casa, ou ele faz com a terapeuta, ou ele faz com a gente durante a sessão. Posicionamento, às vezes, é muito difícil desse paciente pediátrico durante Quando a está na avaliação. cadeirinha, então no bebê conforto, que a gente não consegue posicionar adequadamente, ou precisa ficar no colo, né, de um responsável. Eu vejo, na minha experiência, que para os pacientes pediátricos, a gente tem um resultado, consegue obter mais informações com a videofluoroscopia, Exato, né, do que que com a simular muito videoendoscopia. próximo da sua realidade alimentar do que com a videoendoscopia da deglutição. Eu vejo que na videoendoscopia da deglutição, a maior parte do tempo o bebê ele chora bastante, né? Porque é um pouco Exatamente, porque é desconfortável, apesar eles utilizam ali, né, a xilocaína para ajudar, né, para não sentir tanto desconforto, mas ainda assim é bem desconfortável, né? E é isso, a gente sempre ponderar, porque ambos são exames que impactam aí, né, na qualidade de vida do paciente. Então, eu costumo dizer que a criança, ela está em pleno desenvolvimento. Então, qualquer coisa que você faça que possa levar a traumas, pode comprometer diretamente no desenvolvimento alimentar dela, né? Então, pode desenvolver aí comprometimentos alimentares muito maiores depois, por uma indicação indevida, né, de um exame que não é um exame comum. A gente não pode banalizar o exame, né, porque ele nos ajuda muito, mas a gente precisa ver caso a caso, né? E aí a gente parte para reabilitação, né? Então, o que a gente faz com esses pacientes? Basicamente, igual eu falei para vocês anteriormente, nosso principal intuito é que esse paciente retorne para casa sem dispositivos, né, com o mínimo de dispositivos possíveis. Eu não trouxe para vocês aqui muito sobre traqueostomia, né, pacientes traqueostomizados. Acho que a gente pode até ver posteriormente aí uma outra apresentação, né, uma outra aula sobre isso, mas também é um foco da fonoaudiologia, né, então trabalhar para que a gente consiga decanular alguns pacientes, né, na pediatria é um pouco mais difícil do que na adulto, a gente sabe que a gente tem um pouco mais de restrição, né, porque geralmente a gente já fez de tudo ali com o paciente até a gente chegar na traqueostomia efetivamente, né, mas é também uma área que a gente atua com bastante. E aí, o que a gente vai fazer com esse paciente ali para a gente tentar reabilitar a via oral, né? Então, a gente tem aí os protocolos de ETTG, uso de bandagem, laser terapia, né? Então, ali a terapia indireta, que é muito importante, né? A gente vai auxiliar no manejo de celorreia, em conjunto, às vezes, muitas das vezes, com a equipe. Então, a equipe médica ajuda muito a gente aqui no controle medicamentoso da celorreia, a adaptação de consistência da dieta, então modificações de posicionamento,
modificação de utensílio, uso de espessante. Então, o espessante a gente tem que ter muita cautela também, né? Porque vai depender aí da faixa etária do paciente. Então, pacientes abaixo de 1 ano de idade não pode fazer uso de espessante que a base do espessante é de goma xantana, né? Então, pode gerar outras complicações. E a gente tem até algumas fórmulas hoje. Então, aquele paciente pediátrico que está em uso de fórmula, então existem algumas fórmulas que elas modificam a consistência, né? Então, a gente consegue ter uma consistência mais viscosa. E o porquê que é importante a gente pensar nisso? A consistência do alimento, ela pode facilitar muito durante a alimentação, porque o alimento líquido fino, e o sólido, ele demanda maior controle neurológico, né, neuromotor do paciente para realizar a deglutição, né? Então, ele oferece mais riscos para o paciente quando ele tem essas dificuldades. Então, às vezes, a gente consegue adaptar uma consistência ali de segurança para ele. E, às vezes, essa consistência é com o uso de espessante, né, ou uma dieta líquida pastosa. A equipe de nutrição ajuda a gente super nesses casos. Então, às vezes, é um paciente que a gente não pode usar o espessante, não pode usar a fórmula, que é, né, um pouco mais espessa. Então, o que a gente faz? Aí elas dão sugestões, né, para bater inhame na papinha do paciente. Então, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar, né? Então, colhem na nutricionista de vocês, que vocês vão fazer um trabalho incrível. É trabalho de parceria nesses casos. E as manobras facilitadoras da deglutição, uso de válvula de fala e deglutição, né, no paciente traqueostomizado. Eu trouxe para vocês mostrar aqui, então, alguns dos recursos, né, que a gente utiliza nos nossos pacientes. Esse primeiro bebezinho da foto é um bebê traqueostomizado, e aí a gente está fazendo adaptação de válvula de fala. Então, a gente avalia, né, se o paciente tem condições, tem todo um protocolo que a gente precisa instituir no hospital, né, para que a gente possa fazer o manejo. Então, fazer o manejo do cuff, da traqueostomia. Então, o paciente precisa ter tolerar ficar com o cuff desinsuflado, é o primeiro passo, né? Então, se ele não tolera ficar com o cuff desinsuflado, ele já é excluído, já é um critério de exclusão. E aí, a gente vai fazendo a adaptação e avaliando a tolerância desse paciente. Ela ajuda muito a gente a melhorar a sensibilidade, né, do paciente, das vias aéreas superiores, né? Então, a gente consegue melhorar a sensibilidade dele ali para promover uma deglutição, um manejo de secreção melhor, né, o controle de celorreia. Então, a gente consegue isso muito com a válvula de fonação e deglutição. Também temos o privilégio de ter isso no nosso hospital, que não é a realidade de todos, né? Felizmente. A bandagem, que é muito utilizada com diversos objetivos. Aqui a gente tem um paciente maiorzinho, né? Tendo uso de canudo. Às vezes a gente utiliza o canudo como uma adaptação aí de utensílio. Então, ele não consegue fazer o bom controle ali na oferta livre. Então, a gente faz uso do canudo, né? Para a gente conseguir controlar melhor o fluxo e o volume da dieta. E aqui o uso de chupeta, né, gente? A fono da motricidade orofacial quer morrer. Polêmico, né? E a gente quer dar disfagia, muitas vezes é o nosso melhor aliado, né? Pacientes com comprometimentos mais graves, que ficam por muito tempo em privação de estimulação oral, a gente utiliza muitas vezes a chupeta como utensílio aí para reabilitação e também como um pacificador, né? A gente tem muito paciente crônico, muito paciente com doenças cardiorrespiratórias que não podem fazer muito esforço e a gente acaba utilizando para ajudar também nesse contexto. A gente sempre orienta a frequência, né, do uso, como vai ser o uso e qual é o nosso objetivo, é discutido em equipe e aí a gente acaba indicando ali para o paciente. Não são todos, tá? Mas a gente pode fazer uso, sim. E a mamadeira, também, que é um aliado nosso também em muitos casos. Existem diversos tipos, diversos bicos para controle de fluxo, então a gente tem diversos modelos. E costumo dizer que o nosso padrão ouro, que não é um utensílio, mas é uma forma de reabilitação, que é o seio materno, né? Então, pacientes menores, a gente sempre vai priorizar o aleitamento materno, em todos os casos que forem possíveis, né?
Inclusive, essa mamadeira da sua foto, ela é a mais difícil de todas, mas eu acho que é importante trazer essa mamadeira para a gente falar um pouco, porque a grande maioria dos hospitais públicos, o único recurso Usa que a essa gente tem é mamadeira. ele, né? É essa É. mamadeira, é a única mamadeira, e ela é bem difícil, né? Da Ela é bem gente difícil. O manejo com essa mamadeira é difícil, mas é uma mamadeira que a gente vê, de custo mais baixo, né? Então, Uhum. e eu costumo dizer que se você consegue trabalhar com uma chuquinha, Qualquer você outra, consegue você vai trabalhar com conseguir. qualquer outra mamadeira que Verdade. você... E, gente, eu já peguei muito paciente que a gente avaliou com diversas mamadeiras mais caras, mas a única que deu certo para ele foi a chuquinha, que é a mais barata, é a mais fácil de encontrar, né? Então, sem preconceitos aqui. O profissional da disfagia, ele não tem preconceito com nada. Ele pega o utensílio e ele dá a cara ali para poder reabilitar aquele paciente, né? Muitas das vezes também o bebê, pela pouca força mesma, né, de musculatura intraoral, ele não aceita a mamadeira mais resistente. Então, eles têm condições melhores para aceitar a chuquinha. Então, cabe a nós ter o cuidado na hora do manuseio, né? Exatamente. Gente, é sempre importante a gente pensar que não é mamadeira, é peito, né? Ou é mamadeira ou é peito. A gente tem diferentes tipos de bicos, a gente tem diferentes resistências em relação, né? Objetivos, de utensílios, né? e diferentes Os objetivos são objetivos, diferentes. né? Então, a gente precisa ter isso realizar isso de forma bem criteriosa, né? E isso é muito válido. Foi a Jusileia que compartilhou aqui, né, com a gente. É muito válido a gente pensar isso. E aqui outros recursos que eu trouxe só para conhecimento de vocês também, né? Então, a gente tem aí esse massageador gengival, que é um mordedor, que a gente usa muito. É um dos meus melhores amigos de reabilitação, tanto no hospital quanto na clínica também. A gente consegue fazer muitas coisas com ele. As colheres aqui, se vocês olharem, elas têm uma textura embaixo. Então, aquele paciente que tem uma sensibilidade menor, então a gente quer aumentar para a procepção oral, melhorar a sensibilidade dele para a captação, né, do alimento. Então, a gente pode utilizar aí de texturas diferentes, temperaturas diferentes, para que a gente consiga promover uma melhor alimentação, uma alimentação mais efetiva. A redinha, que também é muito controverso, né? Mas igual eu falei para vocês, o profissional da disfagia, ele não tem preconceito com nada, a redinha ajuda muito a gente a trabalhar a mastigação com alguns pacientes que têm um risco maior. Então, o que é melhor? A gente trabalhar a mastigação com um mordedor ou um látex, ou a gente trabalhar com algo que oferece, além de tudo, além do treino, um sabor, né? Mais um input sensorial ali para aquele paciente, e é algo que às vezes vai remeter ele a algo que ele fazia em casa, que a gente consegue trabalhar muito melhor essa reabilitação, né? E essa mamadeirinha aqui que vocês estão vendo embaixo, são mamadeiras específicas para pacientes fissurados, né? Então, a gente tem uma aí que é para fissura labial, que é essa mais redondinha, que ajuda no vedamento, então vai facilitar durante a sucção do bebê. E a primeira é quando o paciente tem uma fissura transforame, né? Que aí vai auxiliar. Então, ou só uma fissura palatina. E um outro recurso que a gente tem é o espessante, que, como eu disse para vocês, ele pode ser utilizado dependendo da faixa etária e dependendo do quadro clínico do paciente também, né? Então, a gente precisa ver isso também com a equipe médica. E eu trouxe para vocês essa escala, porque hoje em dia a gente trabalha mais enraizado para a gente avaliar as consistências, né? Estou conversando com muitos profissionais aqui da área, então a gente classifica a consistência de acordo com o nível de espessante, né? Então, a gente tem o néctar, que é um pouquinho mais grosso do que o fino, a gente tem a consistência mel, que já é mais espesso, e a consistência de pudim, que é mais espesso ainda, né? Então, a gente vai modificando a consistência ali de acordo com o que a gente precisa para aquele paciente. Só que existe essa escala, que é a escala IDDSI, que ela é uma escala internacional, e ela vem sendo divulgada para que a gente consiga padronizar entre os hospitais
visando aí essa questão de estudo científico, para facilitar a comparação de estudos, né, de efetividade de terapia. Então, para vocês verem aí como que é essa escala. E aí eu vou passar um videozinho para vocês verem como que a gente faz essa análise. Ele vai comparar para vocês aí o nível 1, 2 e 3, né, de nível de espessamento. Então, muito levemente espessado e moderadamente espessado. Então, você vai precisar de uma seringa de 10 ml e tem que ser essa seringa, gente, que tem esse biquinho, tá? Não pode ser aquela outra. Essa é a seringa padronizada. Deixa eu pausar aqui. Então, aí você coloca na seringa o líquido e aí você solta o líquido e imediatamente você solta o cronômetro. Então, em 10 segundos, você vai ver quanto de líquido que escorreu. E a partir do que sobrou na seringa, a gente vai classificar o nível de espessamento desse líquido, né? Então, é uma escala muito interessante. E aqui a gente traz um pouquinho sobre os indicadores, né? A gente já está finalizando aí. Eu trouxe um pouquinho para vocês os indicadores. Então, o que a gente também precisa mostrar, né? Então, não só a nossa assistência ali direto ao paciente, mas a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Então, a taxa de efetividade... Mensurar, né? Mensurar os nossos resultados. Isso, para a gente mostrar a nossa importância. Quanto mais a gente mostra a nossa importância, mais a gente abre espaço, né? E a gente Eu acredito que com os indicadores a gente consegue projetar, né, o trabalho realmente da fonoaudiologia, a gente conseguir esse lugar, né, dentro da equipe multidisciplinar. Então, eu acho que os indicadores eles são extremamente importantes, colocando na fonoaudiologia a importância que ela merece. Então, exatamente. E aí a gente volta a falar da razão de usar protocolos validados, né, de mensurar, de parametrizar, para que a gente possa comparar resultados. Então, assim, dados. Atualmente eu fico um pouco mais nessa parte de análise, né, dos resultados, dos indicadores, e aí eu não estou na assistência de todos os pacientes. Como que eu vou avaliar a evolução dele, né, desse paciente, se eu estou vendo uma planilha, se eu estou vendo o resultado final? Então, eu vejo por esses protocolos, né, gerenciados aí. Então, é importante a gente avaliar a taxa de efetividade do tratamento do paciente em uso de sonda nasointeral, né? O tempo médio para retirada de sonda é um indicador importantíssimo. A gente não faz a retirada de sonda, né? Mas a gente promove a reabilitação desse paciente que favorece a retirada desse dispositivo. Então, ela é feita em conjunto com a equipe de nutrição, nutrologia, médica, né? Mas é importante a gente avaliar qual foi o tempo que a gente demorou, né, ali na reabilitação desse paciente. Nosso tempo médio lá no Hospital Águas Claras é de 2 dias, 2,6. Isso vai variar muito em relação ao perfil, né, da unidade. Então, pode ser que algumas unidades tenham um perfil mais de pacientes crônicos, né, pacientes neurológicos graves, então vai ter um tempo médio para retirada um pouco maior. Então, a gente avalia, às vezes não avalia o tempo de retirada de sonda, mas o tempo de liberação de uma consistência, né? Então, qual foi o tempo de liberação? Da dieta via oral. Isso, início da dieta por via oral, da liberação de uma consistência em todos os horários, né? Então, definir isso de acordo com o seu hospital e com o perfil dos seus pacientes. E o indicador que hoje a gente é responsável pelo gerenciamento lá no hospital onde a gente trabalha, a equipe de fonoaudiologia que é responsável pelo protocolo gerenciado de broncoaspiração, e aí a gente faz o gerenciamento do risco de broncoaspiração desses pacientes, né, de todos os pacientes internados. Então, é um indicador importantíssimo para a gente verificar quais são as medidas que a gente precisa instituir dentro da unidade, aonde estão as maiores dificuldades para a gente conseguir fornecer treinamentos e para a gente conseguir mostrar, né, o paciente que broncoaspira, ele fica mais tempo internado, ele gera mais custos, ele tem maior comprometimento da saúde, né, então a gente tem que trazer isso como um importante indicador, né, do nosso trabalho. E o fonoaudiólogo, ele é um profissional chave, peça-chave para a redução desses riscos e para a redução da taxa de broncoaspiração dentro do ambiente hospitalar.
E aqui são as minhas referências, algumas que eu utilizei, né? Vamos abrir agora para as perguntas, para a gente finalizar. Tô todo mundo Se bem alguém tem alguma cansado, né? pergunta, Deixa eu só tirar aqui a eu queria dar apresentação. algumas informações, Jennifer, antes, enquanto o pessoal faz as perguntas, se tiverem algumas perguntas, porque algumas pessoas foram fazendo e a gente já foi respondendo. A primeira informação é que a aula vai estar disponível no YouTube, né, na página da MIBDF. Com relação ao certificado, logo no início, né, das mensagens, a doutora Camila colocou que as pessoas devem enviar um e-mail para o diretoria.amibdf@gmail.com para poder receber o seu certificado. Então, o e-mail é diretoria.amibdf@gmail.com, tá? Então, por favor, enviem o nome completo de vocês para que vocês possam receber o certificado. E eu não sei se tem alguma pergunta. Eu acredito que não. Não tem Muito nenhuma obrigada, pergunta. Juliana. Ai, A Jennifer, maravilhosa, Luciene que está uma aqui. aula mesmo. Ela foi minha preceptora, ela que me ensinou muito tudo do que eu sei. Eu acho que a Luciene e a Cânia também, eu vi ela aqui, são as que no início ali me ensinaram tudo que eu sei para eu poder continuar nessa área que eu amo, né? Ensinou muito. E uma outra solicitação da doutora Camila é que no final, quem puder, abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto, prestigiar, né, a Jennifer por essa aula incrível e tanto material que ela compartilhou com a gente, que a gente sabe que foi construção dela, foram muitos anos de estudo, de análise, né, e de gestão para a gente, para ela poder compartilhar com a gente hoje, né, esses documentos, esses fluxos que ela fez. Então, eu vou convidar todo mundo para a gente abrir a câmera, eu vou mudar aqui um pouco o formato, para a gente poder pegar se tiver alguma pergunta, quiser abrir o microfone também, pode também. Pode abrir o microfone, ou quiser compartilhar a experiência, né, que tem na UTI, que eu acho que esse é um momento que a gente... É um momento que a gente tem para mostrar, né, a importância que a gente tem dentro da unidade de terapia intensiva, que a gente está cada vez mais sendo reconhecido, né, por outros profissionais e pelo nosso conselho, né? Então a gente tem aí que abraçar e a gente tem que mostrar o que a gente é capaz, né? Do que a fonoaudiologia é capaz. Sim. Jennifer, é importante também ressaltar a importância que agora a gente está, a fonoaudiologia está puxando a bandeira do silêncio no ambiente hospitalar, né? Que tinha se perdido com o tempo a questão do ambiente silencioso, o quanto isso faz parte, né, do cuidado que a fonoaudiologia hoje ela está praticamente no quase todos os hospitais privados, a RBM, e todos eles a gente tem levantado essa bandeira para alertar, né? Se você puder falar um pouquinho da campanha do silêncio, o que a gente tem feito só para o pessoal entender, né? Sim, porque é muito importante a gente pensar no silêncio, né, como parte do tratamento do paciente. A gente entende o ambiente de UTI um ambiente já estressante, o ambiente hospitalar no geral, né? Então já traz muitos comprometimentos no desenvolvimento eu vou falar aqui mais da parte do paciente pediátrico, né? Mas a gente sabe que também compromete a saúde do paciente adulto também. Então a gente vem aí com o auxílio de gestão, né, de outras áreas também, fazendo essa campanha para a promoção do silêncio hospitalar, visto a importância que isso tem na reabilitação do paciente, no tratamento do paciente, né? Então, a qualidade percebida desse cuidado, né? A qualidade percebida também do paciente, né? Exatamente. Como faz parte do cuidado. E aí é um prestígio para a fonoaudiologia também, eu acho importantíssimo a gente colocar que a gente não pode esquecer que a gente é hospital. fonoaudiólogo, né? Também não é só desfagiólogo. Espaço para a gente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa entender qual é a nossa importância também em relação a isso, né? Os comprometimentos que isso pode trazer para o paciente, neonato, pediátrico, adulto, enfim. Vou tirar foto, então. Vamos lá? Vamos lá? Peraí, quem é de abrir câmera, abra a câmera, por favor. Acho que foi.
Sim, muito obrigada, eu agradeço Obrigada, a todos gente. pela participação. A aula vai ficar gravada, então, quem precisar dar uma olhadinha nos protocolos e no Quem tudo. precisar também pode me mandar um e-mail. Eu vou disponibilizar o e-mail aqui para vocês no chat, que aí vocês podem também me enviar um e-mail, eu não coloquei na aula. Pronto, se você quer colocar, Repete, eu coloco por aqui favor, já, para solicitação do certificado, o e-mail. Ele está lá no início, ó. diretoria.amibdf@gmail.com. Tá lá a segunda mensagem. A primeira, desculpa. É a primeira mensagem. É diretoria.amibdf@gmail.com. E aí o último é o e-mail da Jennifer, quem quiser entrar em contato para pedir algum material ou algo da referência bibliográfica também. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jennifer. Boa noite obrigada a a todos todos. pela participação. Que a gente possa se encontrar em breve. Com Abraço. certeza.